Lucas era conhecido como um gênio da programação. Aos 28 anos, trabalhava como analista de segurança em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Discreto, solitário e extremamente cuidadoso, ele acreditava que controle era tudo. Um erro podia custar caro demais. Numa madrugada silenciosa, enquanto revisava códigos de um sistema bancário internacional, Lucas fez algo que nunca fazia: pulou uma verificação automática para ganhar tempo. Era só um teste simples. Nada sério. Ou assim ele pensou. Minutos depois, seu computador travou. A tela piscou. E um arquivo que ele nunca tinha visto apareceu aberto sozinho. O nome gelou sua espinha: Projeto Eden, confidencial. Curioso e inquieto, Lucas começou a ler. O arquivo revelava algo devastador: a empresa para a qual ele trabalhava estava usando dados de milhões de pessoas para manipular decisões políticas, econômicas e até judiciais. Vidas eram moldadas por algoritmos secretos. Casamentos destruídos, empresas quebradas, pessoas presas injustamente. Tudo calculado. Cada linha que Lucas lia parecia abrir uma nova camada de horror. O sistema não era apenas um programa. Era uma máquina de controle social operando nas sombras. Os registros mostravam como o algoritmo identificava padrões de comportamento, prevendo ações antes mesmo que as pessoas as tomassem. Através de redes sociais, históricos de navegação, transações bancárias e até conversas privadas interceptadas, o projeto Eden construía perfis psicológicos completos. Com essas informações, a empresa vendia influência. Políticos pagavam para que eleitores recebessem notícias fabricadas. Corporações compravam dados para eliminar concorrentes antes que eles sequer nascessem. O sistema judicial era alimentado com análises tendenciosas que direcionavam veredictos. Lucas sentia náusea crescendo em seu estômago. Ele havia dedicado anos de sua vida construindo sistemas de segurança para essa empresa. Acreditava estar protegendo dados, garantindo privacidade. Mas agora compreendia a verdade cruel: ele era parte da engrenagem. Cada firewall que construía, cada protocolo de criptografia que implementava, servia para esconder esse monstro digital dos olhos do mundo. Suas mãos tremiam sobre o teclado enquanto navegava pelos arquivos. Haviam milhares de casos documentados. Famílias separadas porque o algoritmo detectou o potencial de divórcio e lucrou com isso. Pequenos empresários falidos porque concorrentes pagaram para que seus perfis fossem manchados digitalmente. Jovens promissores impedidos de conquistar bolsas de estudo porque não se encaixavam no perfil desejado pelas instituições patrocinadoras. Mas o pior ainda estava por vir. No meio do documento havia um nome que fez o mundo de Lucas desabar: Ana Mendes. Sua irmã. Lucas sentiu o sangue desaparecer do rosto. Ana havia sido acusada de fraude 2 anos antes e desaparecido logo depois. A família acreditava que ela tinha cometido um crime e fugido. O pai de Lucas morreu ainda carregando a vergonha e a dor de ter uma filha criminosa foragida. A mãe nunca mais foi a mesma, consumida pela culpa de não ter percebido quem a filha realmente era. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Mas agora ele via a verdade. Ana tinha descoberto o Projeto Eden. E por isso foi silenciada. Com o coração disparado, Lucas continuou lendo. Os registros eram meticulosamente detalhados. Ana trabalhava como auditora em uma consultoria financeira que prestava serviços para a mesma empresa de tecnologia. Durante uma análise de rotina, ela encontrou discrepâncias nos relatórios de uso de dados. Números que não batiam. Acessos não autorizados. Padrões estranhos de movimentação de informações. Ela começou a investigar por conta própria. Nos arquivos, Lucas encontrou cópias de e-mails que Ana havia enviado para superiores, alertando sobre possíveis irregularidades. As respostas eram evasivas, pedindo que ela não se preocupasse com aquilo, que eram apenas questões técnicas. Mas Ana era persistente. Sempre foi. Então veio a marcação. O sistema a identificou como ameaça nível vermelho. Lucas viu o timestamp exato: 14 de março, às 23 horas e 47 minutos. 2 dias depois daquele horário, o perfil digital completo de Ana começou a ser destruído e reconstruído. Suas transações bancárias foram alteradas. Registros de comunicação foram fabricados. Documentos falsos foram inseridos em sistemas governamentais.
Em menos de uma semana, Ana Mendes passou de auditora respeitada a suspeita de fraude corporativa. As provas eram perfeitas demais. Transferências bancárias que ela nunca fez. E-mails que ela nunca enviou. Contratos que ela nunca assinou. Tudo meticulosamente construído pelo algoritmo. Lucas lembrava do dia em que a polícia apareceu na casa dos pais. Lembrava do rosto pálido de Ana quando lhe mostraram as acusações. Ela jurou inocência, mas as provas eram irrefutáveis. Ou pareciam ser. Antes que pudesse se defender adequadamente, Ana desapareceu. A família recebeu um e-mail dela dizendo que era culpada e que fugia para não envergonhá-los mais. Agora Lucas sabia, aquele e-mail nunca foi escrito por ela. Os arquivos mostravam o destino de Ana. Ela não fugiu. Foi levada. Havia registros de uma transferência para o que o sistema chamava de unidade de contenção. Um lugar onde ameaças ao projeto eram neutralizadas. Não havia detalhes sobre o que isso significava exatamente, mas Lucas sentiu um frio mortal percorrer sua espinha. Ele continuou procurando, desesperado por qualquer informação que indicasse que Ana ainda estava viva. Os registros eram fragmentados, codificados, mas ele conseguia decifrar. Havia menções a interrogatórios, procedimentos de apagamento de memória, protocolos de realocação. Então encontrou uma linha que fez seu coração quase parar. Status atual, ativa, perfil reconstruído, realocada como Maria Silva, cidade de Campo Verde, função doméstica. Ana estava viva, mas não era mais Ana. O sistema havia apagado sua identidade, implantado falsas memórias e a colocado em uma vida completamente diferente, em uma cidade pequena a centenas de quilômetros dali. Ela provavelmente nem se lembrava de quem realmente era, de que tinha uma família, de que tinha um irmão que nunca parou de procurar respostas. Lucas afastou-se do computador, as mãos cobrindo o rosto. Lágrimas queimavam seus olhos. Todos aqueles anos culpando Ana. Todos aqueles meses vendo o pai definhar de desgosto. A mãe se transformando em uma sombra de si mesma. E Ana estava viva, mas presa em uma existência falsa, sem nem mesmo saber que era prisioneira. Naquele instante, Lucas entendeu. Ele não tinha perdido a irmã. Ela tinha sido apagada. O erro simples que ele cometera, aquela verificação que pulou para ganhar tempo, abriu uma porta que jamais poderia ser fechada. Agora ele tinha duas escolhas: fingir que nunca viu nada ou se tornar o próximo nome da lista. Lucas olhou para a tela. O arquivo ainda estava aberto, brilhando como um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele sabia que a empresa tinha sistemas de monitoramento. Sabia que cada segundo que passava com aquele arquivo aberto aumentava as chances de ser detectado. Provavelmente já havia gatilhos automáticos sendo ativados. Alertas sendo enviados. Seu nome sendo adicionado à mesma lista que destruiu Ana. Mas algo havia mudado dentro dele. A descoberta não trouxe apenas horror. Trouxe clareza. Durante anos, Lucas construiu sua vida sobre a ilusão de controle. Acreditava que seguindo protocolos, sendo cuidadoso, evitando riscos, estaria seguro. Agora via que o verdadeiro perigo nunca foi o erro humano. Foi a confiança cega em sistemas que ninguém questiona. Ele pensou em todas as vezes que defendeu a empresa. Todas as apresentações que fez sobre segurança de dados. Todas as garantias que deu a clientes sobre privacidade. Tinha sido tão ingênuo. Ou talvez não. Talvez simplesmente não quisesse ver. Lucas respirou fundo. Suas mãos pararam de tremer. Uma determinação fria e calculada tomou conta dele. Ele era analista de segurança. Conhecia os sistemas melhor que quase qualquer pessoa. Se alguém podia expor o projeto Eden sem ser imediatamente destruído, era ele. Mas precisava ser inteligente. Não podia simplesmente copiar os arquivos e enviá-los para a imprensa. O sistema rastrearia qualquer tentativa óbvia. Ele precisava pensar como o algoritmo pensaria. Precisava ser invisível. Lucas começou a trabalhar. Primeiro, criou um perfil falso usando identidades digitais fragmentadas de pessoas que já haviam morrido. O algoritmo teria dificuldade em detectar anomalias em dados de indivíduos que oficialmente não existiam mais. Através desse perfil fantasma, começou a acessar os arquivos do projeto Eden de forma distribuída, pequenos fragmentos de cada vez, simulando padrões de acesso que pareciam rotineiros.
Enquanto baixava as informações, Lucas construía simultaneamente uma rede de servidores externos dispersos geograficamente. Cada fragmento dos dados era criptografado com camadas diferentes de proteção e armazenado em locais distintos. Mesmo que a empresa descobrisse parte da operação, não conseguiria acessar ou destruir tudo. As horas passavam. A madrugada se aprofundava. Lucas mal piscava, os olhos fixos nas linhas de código que corriam pela tela. Cada arquivo copiado era uma pequena vitória. Cada transferência bem-sucedida, um passo mais perto da verdade exposta. Mas ele sabia que precisava de mais que dados. Precisava de um plano para a divulgação que garantisse máximo impacto e mínima chance de supressão. A empresa tinha conexões com mídia tradicional. Tinha poder econômico para sufocar escândalos. Tinha advogados que transformavam verdades em processos intermináveis. Lucas precisava pensar maior. Precisava criar um evento que não pudesse ser ignorado ou silenciado. Enquanto copiava os últimos arquivos sobre Ana, sua mente trabalhava no problema. Então uma ideia começou a se formar. E se ele não apenas expusesse os dados, mas usasse o próprio sistema contra a empresa? E se criasse um algoritmo reverso que identificasse todas as vítimas do Projeto Éden e as alertasse simultaneamente? Milhões de pessoas descobrindo ao mesmo tempo que suas vidas foram manipuladas. A revolta seria instantânea e impossível de conter. A genialidade do plano fez Lucas sorrir pela primeira vez naquela noite terrível. Ele usaria as mesmas ferramentas que destruíram Ana para libertá-la. Transformaria a arma em escudo. Começou a escrever o código. Suas mãos voavam sobre o teclado com a velocidade e precisão de anos de experiência. O algoritmo seria elegante, eficiente, imparável. Assim que ativado, vasculharia os bancos de dados do Projeto Éden, identificaria cada pessoa afetada e enviaria notificações personalizadas através de múltiplos canais, e-mail, mensagens, redes sociais, até cartas físicas para aqueles sem presença digital. Cada vítima receberia evidências específicas de como foi manipulada, provas irrefutáveis, documentos com seus próprios nomes. Não seria uma denúncia abstrata sobre uma empresa malvada. Seria pessoal. Seria real. Seria impossível de ignorar. Enquanto programava, Lucas inseriu também um mecanismo de proteção. O código seria distribuído em milhares de dispositivos antes da ativação. Mesmo que a empresa tentasse detê-lo, cópias continuariam executando. O algoritmo seria como um vírus benevolente, espalhando verdade ao invés de destruição. O céu começava a clarear quando Lucas finalizou. Eram quase 6 da manhã. Ele havia trabalhado por mais de 5 horas sem parar. Seu corpo doía, mas sua mente nunca esteve tão clara. Agora vinha a parte mais perigosa. A ativação. Uma vez que ele executasse o comando final, não haveria volta. A empresa saberia imediatamente. Ele teria minutos, talvez apenas segundos, antes que tentassem localizá-lo. Precisava estar preparado para desaparecer. Lucas levantou-se e foi até o armário. Pegou uma mochila e começou a enchê-la com o essencial: documentos, dinheiro em espécie que guardava para emergências, um laptop antigo sem conexão com seus sistemas principais, roupas. Enquanto arrumava, olhava ao redor do apartamento. Aquele lugar havia sido seu refúgio por 3 anos. Agora seria apenas mais um local abandonado em sua história. Voltou ao computador. Os dedos pairaram sobre o teclado. Um último momento de hesitação. Ele pensou na mãe. Como ela reagiria quando descobrisse a verdade sobre Ana? A alegria de saber que a filha estava viva se misturaria com a dor de entender o que fizeram com ela. E Lucas não estaria lá para confortá-la. Pensou no próprio futuro. Tudo que construiu desapareceria. Carreira, reputação, segurança. Ele se tornaria um fugitivo. Ou pior. Mas então pensou em Ana. Em todas as outras pessoas cujas vidas foram destruídas pelo Projeto Éden. Pensou nos que viriam depois, se o sistema continuasse operando sem oposição. Pensou que silêncio não era neutralidade. Era cumplicidade. Lucas fechou os olhos, respirou fundo e começou a digitar o comando final. As letras apareciam na tela, uma por uma. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Quando a última letra foi pressionada, ele pausou por um segundo. Então apertou Enter. A tela piscou.
Linhas de código começaram a rolar em velocidade impossível. O algoritmo estava ativo. Já se espalhava pela rede, replicando-se, infiltrando-se, coletando dados. Em poucos minutos, alcançaria a massa crítica. Em poucas horas, milhões de pessoas começariam a receber as notificações. Lucas desconectou seu computador principal, destruiu os discos rígidos com uma marreta que guardava para exatamente esse tipo de emergência e pegou a mochila. Antes de sair, olhou uma última vez para o apartamento, para a vida que estava deixando para trás. Não sentiu medo, não sentiu arrependimento. Pela primeira vez em anos, ele não tinha mais medo, porque a verdade agora estava viva, espalhando-se pela rede como fogo em floresta seca. Imparável, inevitável. Lucas saiu do apartamento sem olhar para trás. O sol nascia sobre a cidade, tingindo tudo de dourado. Um novo dia, um novo começo. Ele era o fantasma agora, e sua missão acabará de começar.